A gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. Bom dia, meus caros. É uma homenagem hoje ao Dia do Samba, que não nos deixe silenciar, e uma homenagem a todas as pessoas honestas, que não deixam as outras passarem enganadas. Esse vídeo vai ser um vídeo mais para alertá-los sobre determinadas coisas que vocês já vêm estudando para a nossa recuperação final. Então, é mais algumas dicas de como vocês fazerem esses últimos estudos aí durante o final de semana. Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é que nós estudamos durante o ano inteiro a parte argumentativa, principalmente. Estudamos vários gêneros textuais, dos quais a gente vai falar daqui a pouco de alguns, mas o que baseou os nossos estudos foi a argumentação, e por isso ela vai ser o grande eixo temático aí da nossa PRF. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que num texto, qualquer que seja ele, geralmente eles têm um título, e a gente tem que tentar relacionar esse título com os efeitos de sentido, ou seja, com aquilo que foi criado dentro do texto. Então, é por isso que toda vez que eu peço para vocês, façam um título, coloquem título, independente de nem pedir ou não, coloquem título, e um título que tenha uma relação com o texto de vocês. Então, prestem atenção aos títulos dos textos e quais são os efeitos de sentido que ele cria com aquele conteúdo que foi expresso, tá certo? Então, por exemplo, tem uma canção do Chico que é baseado em uma peça teatral, na verdade, que ele fala: pode ser a gota d'água. E o que é essa gota d'água dentro dessa perspectiva? Eu aproveito também para falar para vocês que as figuras de linguagem, elas também caem. Então, quando eu falo pode ser a gota d'água, aí eu vou lembrar lá da nossa última a questão da metáfora. Então, quando eu falo pode ser a gota d'água, isso pode ser uma metáfora. Mas vocês precisam ainda diferenciar a metáfora da comparação. Esse foi um problema que foi verificado não só nas aulas de língua portuguesa, mas de literatura também. Então, quando eu falo, e eu não vou deixar de usar esse exemplo porque eu acho que ele é muito significativo, e eu digo, a professora Esmeralda é a pedra do meu caminho, para lembrar lá o Drummond, eu estou pegando todas as características da pedra como obstáculo, estou lançando para a professora Esmeralda aqui, eu acho que foi a culpada por eu ter ficado de recuperação, quando na verdade não foi, mas eu uso essa metáfora. A professora Esmeralda é a pedra do meu caminho. Observem que tem a professora Esmeralda e a pedra. Não tem nenhum tipo de elemento comparativo, apesar de por trás da metáfora existir algum tipo de comparação. Mas quando eu falo a professora Esmeralda é tal qual uma pedra ou a professora Esmeralda é como uma pedra, eu estou pegando as características da professora Esmeralda e comparando com a pedra. Quando eu faço isso e eu preciso explicar essa comparação, eu tenho que colocar quais são as características. Então eu digo que eu estou comparando a professora Esmeralda e a pedra, e eu tenho que dizer quais são as características da pedra e as características da professora Esmeralda que se assemelham, tá? Então, eu não posso deixar de fazer isso numa comparação, ok? Então, já falamos aí de 2 tópicos da nossa prova. Eita, já lá se foram 4 minutos. O título e as figuras de linguagem, metáfora e comparação. Além do título, a gente tem que pensar aí nos gêneros textuais que nós utilizamos, tá? Então, a gente vai falar prioritariamente do artigo de opinião. Num artigo de opinião, ele tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, como todos os textos deveriam ter. E cada uma dessas partes tem uma função, e ela é dividida em parágrafos. A gente só tem que tomar cuidado para não achar que num artigo de opinião só o primeiro parágrafo é a introdução, onde vai estar a tese, e só o último parágrafo ele funciona como conclusão e aparecem as propostas de intervenção, por exemplo. Então, num artigo de opinião em que eu tenho mais espaço, que eu não estou ali quadradinha, naquela coisa de 30 linhas, então a minha tese, por exemplo, ela pode aparecer só no segundo parágrafo.
né? Então, tem o primeiro e o segundo parágrafo como introdução, né? E eu posso ter os 3 últimos parágrafos, por exemplo, ou os 2 últimos parágrafos, por exemplo, funcionando como parágrafos conclusivos, né? Onde aparece, né? E aí onde de lugar, onde aparece a proposta ou as propostas de intervenção. Então fiquem atentos nisso, né? Porque eu falo para vocês, sei lá, em que parágrafo está a tese? Aí você fica lá centrado só no primeiro parágrafo. Ai meu Deus, mas não tem tese aqui. A professora disse que esse texto é um texto argumentativo e não tem tese, não tem. O que é que eu faço? Então cuidado para não ficar preso a isso, tá certo? Com relação à conclusão, não esquecer da proposta de intervenção, né, que ela nem sempre aparece, nem todo parágrafo conclusivo é um parágrafo que vai ter algum tipo de proposta. Com relação a isso, eu já aproveito para dizer que na prova vocês vão ter lá que escrever um parágrafo dissertativo, né, do qual vocês vão ter que defender uma tese e apresentar 2 argumentos. Nós fizemos isso durante praticamente o ano inteiro. E eu gostaria que vocês estudassem aqueles 4 temas que nós trabalhamos no último trimestre. Então, estão lá no AVA os 4 temas, alguém já perguntou aí no canal. Estão lá os temas para a redação. Então, nós fizemos 4 temas. Voltem a eles e tentem refletir, escrever um parágrafo dissertativo para cada um deles, não é? Que eu acho que isso é uma forma de estudar. Então, como é que eu estudo, professora? Eu não sei o que vai cair na prova. Então, você estudando esses 4 temas, não é? E aí você escrevendo sobre eles, você vai, como que eu diria, treinando, né? Treinando formas de escrever o parágrafo. Então, não se esqueçam de apresentar o assunto, apresentar qual é o ponto de vista de vocês e 2 argumentos que defendam aquele ponto de vista. Então, não se esqueçam que existem tipos de argumento. Então, eu vou usar um argumento de causa e consequência, um argumento histórico, uma citação, pesquisa. Cuidado para não inventar pesquisa, tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei que vocês precisam ter atenção. Ainda com relação ao artigo de opinião, eu tenho que saber reconhecer qual é a questão polêmica que está sendo trabalhada ali. Então, eu reconheço o assunto, o recorte para esse assunto, que é o tema, e eu tenho que reconhecer a questão polêmica. O que é mesmo, professora, a questão polêmica que eu me esqueci? A questão polêmica é aquela que nos leva a discutir, não é? Então, já que hoje é dia do samba, o samba nasceu na Bahia ou nasceu no Rio de Janeiro? Por que isso é polêmico? Porque algumas pessoas acreditam que nasceu no Rio de Janeiro, outras acreditam que nasceu na Bahia. Então eu posso dizer, nasceu no Rio de Janeiro porque no ano tal, tia Ciata fez isso, fez aquilo, e todo mundo que era relacionado ao candomblé de lá e fez o samba, e depois, posteriormente, que veio para cá. Virou uma questão polêmica, que é uma grande bobagem, o samba é nosso, né? Mas em outras questões, como por exemplo a dignidade dos moradores de rua, né? Ou outros assuntos mais polêmicos que não vão entrar aqui, como a legalização do aborto, né? Então esse é um assunto que está em voga, a gente precisava pensar nisso. Então o que nós pensamos sobre isso? Né? É uma questão polêmica. Então trabalhem lá com aquelas questões, a questão do cárcere no Brasil, né, que é uma questão que a gente trabalhou bem, e os outros temas. Vejam e tentem aí fazer parágrafos argumentativos, e se tiverem alguma dúvida, gritem aí por mim no canal, tá? Qual a intenção comunicativa de um artigo de opinião, né? Ou de uma resenha, ou de um resumo? E aí eu estou falando para vocês de gêneros textuais. Observem que quando eu falo de artigo de opinião, dissertação escolar, resumo, resenha, eu estou falando de gêneros textuais, né? Então, quando eu falo que a resenha e o artigo de opinião são tipologias argumentativas, tá? Então, eu tenho tipologia narrativa, tipologia descritiva. Então, não se esqueçam de relacionar isso e de saber diferenciar o que é a tipologia textual e o que é o gênero textual. Então,
voltando à intenção comunicativa, qual é a intenção, né, que alguém tem de escrever um artigo de opinião? Então, justamente para que nós possamos entrar em contato com esse tipo de texto e que a gente possa desenvolver as nossas próprias ideias e reflexões sobre determinados assuntos que são assuntos do cotidiano e que interessam a sociedade. Então, quando a gente traz, por exemplo, o assunto do aborto para a discussão hoje, não é só dizendo se a mulher tem ou não o direito, mas é porque suscitou agora uma nova polêmica em relação à questão do estupro. Então, olhem só que são duas coisas muito difíceis de se falar e complicadas, complexas, não é nem tanto difícil de falar, complexo, mas que entrou na discussão. Por quê? E aí, por que é importante que haja artigos de opinião circulando na sociedade? Para que as pessoas possam criar suas próprias reflexões e seu ponto de vista e as suas principais ideias e possa dialogar com o outro, tá certo? Já falei disso. Elementos de coesão. Então, a gente estudou ao longo do ano, né, que os parágrafos eles precisam se unir entre si e dentro do próprio parágrafo nós precisamos usar alguns elementos para que o texto fique um texto fluido, um texto coeso e coerente. Então, por isso, elementos de coesão. Então, eu tenho que reconhecer esses conectores e saber qual é o conector de oposição, qual é o conector, o conector conclusivo, concessivo. Então, dei uma estudada nisso, para vocês não ficarem usando portanto no lugar de no entanto. Tá? Então, isso é importante. Saber reconhecer, saber usar esses conectores na hora que vocês forem fazer o parágrafo conclusivo de vocês, o parágrafo argumentativo de vocês, tá? E a professora falou conclusivo, vai cair na prova conclusivo. Deixa de ser besta, né? Se eu tô falando que é para vocês fazerem, para colocar ponto de vista e argumentos, não é conclusivo. Se fosse conclusivo, aí sempre lembrando aí das propostas de intervenção. De qualquer das maneiras, se for né, atentar para um parágrafo conclusivo, nunca deixem de prestar atenção que ele não deve começar com no entanto ou mas, porém, né, que são conectores de oposição. Devem começar com logo, né, portanto, a não ser lá o nosso camarada Raul Seixas, que tem a música que ele coloca no entanto, no entretanto, e aí ele vai. E portanto, bom dia, sol. Uma coisinha aí que eu quero que vocês estudem com atenção, dentro dos estudos de morfossintaxe, são as diferenças entre adjunto adnominal e complemento nominal. Tá? Então vejam as dicas que estão lá no nosso blog, nos blogs que eu coloquei para vocês, no vídeo lá do professor engraçado. Então eu quero que vocês centralizem os estudos de morfossintaxe nessa diferença do adjunto adnominal e do complemento nominal. Atentem para os nomes, né? O complemento ele precisa existir ali para completar, né, aquele nome que vem antes. Então, para não confundir com objeto, porque o objeto está relacionado com o verbo, não é? Então, atentem para isso. O complemento tem a questão da preposição, não é? Pode estar ligado a substantivos abstratos. Então, vejam a diferença do substantivo abstrato para o substantivo concreto, para diferenciar aí adjunto e complemento. Tá? Deem uma estudada boa nisso. Variedades linguísticas. Então, as variedades linguísticas elas sempre vão acompanhar os nossos estudos durante todo o nosso período de escola, porque é importante saber diferenciar que não existe só um português, não existe só uma língua portuguesa. Nós falamos várias línguas portuguesas, dependendo de em que momento nós estamos da fala, da expressão comunicativa. Então, a gente tem que entender que as variedades linguísticas, elas estão sempre dentro das nossas discussões sobre a língua, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, essa expressão variedades linguísticas
vocês têm sempre que ter em mente, né? Então, quando eu estou aqui tentando conversar com vocês, eu uso uma variedade, que é uma variedade urbana, tento utilizar muito mais a norma padrão do que a informalidade, a coloquialidade. Mas isso não desmerece as tantas variedades linguísticas que nós temos, não é? Então, são as várias dimensões a serem consideradas da língua, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Voltando para mais uma parte sobre gramática propriamente dita, não que as variedades não estejam nas gramáticas, estudem as formas nominais do verbo. Né? Então, o aluno que está saindo do primeiro ano do ensino médio e que estuda o verbo, ele tem que pelo menos saber diferenciar o que é um infinitivo, o que é um gerúndio, o que é um particípio, certo? Então, eu tenho que reconhecer essas formas nominais. Então, da parte de verbo, eu quero que vocês voltem às formas nominais do verbo. Falar rapidamente aqui sobre a resenha e o resumo, que foram, aí a gente estudou os gêneros textuais, não é? Que vocês fizeram aqueles trabalhos, que se dividiram e cada um foi falar sobre diversos gêneros textuais. Eu gostaria que vocês trouxessem à tona a questão da resenha e do resumo, para a gente conseguir diferenciar, já que eu disse a vocês no início do vídeo, que a resenha que o texto argumentativo, então que as tipologias argumentativas fariam parte da prova, e aí eu tenho que vocês diferenciem a resenha do resumo, né? Então, sei lá, eu posso vir aqui pegar qualquer livro, sei lá, tem esse aqui, que é o mais novo dos estudos que eu estou fazendo, A Tinta da Melancolia, né? Uma história cultural da tristeza. Então, eu posso chegar aqui e fazer um resumo para vocês, porque eu não vou fazer isso porque ainda não li o livro, estou começando, mas eu posso chegar aqui e falar assim: o livro A Tinta da Melancolia, do Jean Starobinsky, publicado pela Companhia das Letras, é um livro que fala sobre a história da melancolia, desde Homero até os nossos dias, que comparam e defendem algumas pessoas que melancolia e depressão são a mesma coisa. O livro dele é dividido em tantos capítulos, blá 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 blá, e aí falar dos capítulos, rapidamente sobre os capítulos, fazendo um resumo para vocês sobre o livro. A resenha, ela vai se diferenciar porque a gente está falando aqui da resenha crítica. Então, a resenha ela vai trazer, não é, para a gente essa parte do resumo, e ela traz a crítica, ela traz o ponto de vista de quem escreve o texto, tentando mostrar para o leitor que aquele texto é bom, não é? E no caso desse livro, ou de repente de filme, tentando falar que aquele filme não deve ser assistido e os motivos, ou seja, os argumentos que são utilizados para aquilo. Então, se alguém viesse falar: olha, Esmeralda, eu tenho que estudar melancolia, você teria aí um livro para me indicar? E aí eu falaria do Jean Starobinsky, que eu diria: olha, é importante a leitura desse livro porque, né, ele é alguém que estudou literatura a vida inteira e também fez estudos médicos. Então ele não é simplesmente um médico que depois veio para a literatura, né? Então observem, eu estou dizendo um porquê, um motivo que é significativo a leitura do Tinta da Melancolia. Em segundo lugar, porque ele faz um estudo histórico, e esse estudo histórico vai nos possibilitar ver a melancolia desde quando ela surge na literatura de Homero até os primeiros escritos de psiquiatras que falam sobre a questão da tristeza no íntimo das pessoas. Então observem que na resenha, né, eu tento mostrar para a pessoa se aquele produto cultural é bom ou não. Tá? Então a resenha não é, por isso que eu falei produto cultural, ela não é só de livro. Então eu posso fazer uma resenha crítica de um livro, de uma peça teatral, de um show, de um filme, qualquer produto cultural, de uma exposição de arte, tá? Qualquer produto cultural, ele pode ser passível de ser criticado, né, positivamente ou negativamente. Outra coisa importante é onde são publicadas essas resenhas. Então, observar que as revistas e jornais, né, que fazem isso, elas que publicam resenhas, elas não estão interessadas apenas em
dar a ver o produto, né? Mas algumas, né, têm a necessidade de vender, porque eu falei produto cultural, e um produto ele está sempre ali para ser consumido, tá certo? Passei dos 20 minutos, se de hoje até amanhã alguém tiver alguma dúvida, publica aí no canal. Feliz Dia do Samba, estudem bastante durante o dia, não é? Para de repente ou poder dançar e sambar à noite, que eu acho que depois de um bom dia de estudo, né, a gente merece aí se divertir, tá bom? Aproveitem, estudem bastante. Ah, só uma lembrança. Quem vai aplicar a prova para vocês é a professora Ana Isabel, querida, que também, ó, quero agradecer aqui no post, porque vai salvar aí a minha segunda-feira. Então, vocês vão fazer a prova com a professora Isabel. A prova é autoexplicativa, tá linda, tá beleza. Façam e aguardem aí o dia 18. Nem adianta ficar me pedindo, professora, eu passei. Não sou eu que vou falar isso para vocês, então só estudem. E continuem aí me convidando para os casamentos, batizados, festas de aniversário, tá bom? Beijo e bons estudos.